Existe algo aqui para ser investigado. É essa questão da relação. Quando usamos a expressão relação amorosa, o que queremos dizer com isso? Por que há tanto conflito, há tanto problema, há tanta divergência, contradição e sofrimento nas relações humanas? Nós colocamos como ideal, como alvo ou propósito, encontrarmos na vida uma qualidade de relação que nós chamamos de relação amorosa. Mas aqui temos que investigar isso, a verdade sobre a relação. O que são as nossas relações? Como elas acontecem? Como elas se situam? Antes de tudo, vamos ver uma coisa aqui, fundamental. Aqui a primeira coisa é: como está sua relação com você? Observe que o ideal de ter uma relação amorosa, para a maioria de nós, consiste em ter um encontro com o outro para um relacionamento onde possamos nos sentir com ele ou ela felizes, realizados, completos, sem sofrimento, sem problemas, dentro desta relação. Agora, me responda uma coisa: quando é que isso acontece? Sendo muito honesto, sendo muito verdadeiro, como você me responderia essa pergunta? Deixando de lado o ideal, a ideia, o conceito, a crença, o fato é que a relação entre pessoas são relações conflituosas. Nós não podemos alcançar isso dentro de uma relação sem antes compreendermos a verdade sobre nós mesmos. A esperança de ter no outro a paz que você busca, encontrar no outro o amor que você espera, a felicidade que você deseja, a absoluta falta de conflito, de desordem, de confusão e sofrimento que você almeja, é uma fantasia. A não ser que você encontre em si mesmo a verdade sobre você e realize a ciência da paz, da liberdade, do amor, da felicidade, um outro, uma outra não irá lhe dar isso? Está em você a presença desta verdade. E, curiosamente, em você a presença desta ilusória condição, que se mostra muito real. Me refiro à condição de sofredor, de alguém em desespero, em confusão e com problemas. E por que a ilusão? Por que afirmamos isso? Porque há uma verdade sobre você, além da pessoa que você reconhece ser você mesmo. Esta verdade está além do ego, está além do eu, está além da pessoa. Esta realidade é a realidade divina. Ela não carrega problemas. Ela não está em busca
do outro para ser feliz? Na relação. Repare, a afirmação que estamos fazendo aqui, ela soa muito, muito estranha, porque nós desconhecemos isso. Desconhecemos porque desconhecemos a realidade sobre nós mesmos. O que nós temos é a verdade sobre quem nós somos, que, por sinal, também desconhecemos. A verdade sobre quem nós somos é a presença da confusão, da desordem, do sofrimento, da ânsia por felicidade, por paz, por amor. Esse é um quadro de ilusória existência da pessoa, deste ego. Assim estamos projetando o ideal de uma relação amorosa. Acreditamos que isso será encontrado lá fora, enquanto que a realidade deste ser divino, que aqui está presente, além do eu, é a presença da felicidade, da completude, do amor, desta liberdade e desta paz. Então vamos investigar isso aqui com você. Será possível uma vida onde exista de fato este relacionamento amoroso? Aqui a base é uma relação consigo mesmo, sem conflito, sem desordem, sem sofrimento, sem confusão, em plena ciência deste real encontro com a vida real, que é a vida divina. Nós estamos invertendo tudo. Nós primeiro queremos ter um encontro com o amor, em uma relação amorosa com o outro. Nós precisamos ter a ciência deste real encontro com a realidade divina. Assim, a pergunta não é como encontrar o amor, tendo o encontro com ele ou ela. Aqui a pergunta é como encontrar Deus. Realize primeiro a verdade sobre si mesmo, a realidade do seu ser, neste encontro com Deus. Assim, a pergunta é como encontrar Deus. Isso não é algo distante ou separado de você. É algo presente, sendo a realidade deste ser, que é você, em sua natureza real. A realização desse encontro com Deus não é algo no futuro. Ele não está longe, distante, em algum outro lugar. É aquilo que aqui está presente, que se revela quando nós temos a base para esta revelação. A base é a presença do autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento. Estudar a nós mesmos. Ficar ciente deste elemento que aqui está presente, nos separando da vida em sua totalidade, encanto, beleza, liberdade e amor que está aqui acontecendo. O elemento presente é o sentido do eu, é o sentido do ego. É a presença da pessoa que o pensamento diz que nós somos. Então vamos ver a possibilidade, sim, na vida, de um real encontro em uma relação amorosa com nós mesmos.
com a vida, então ficará muito simples e direto, muito real e verdadeiro todo o nosso encontro com o outro. De outra forma, sem resolvermos a básica questão. A questão é: quem sou eu? A básica questão é o fim do sofrimento, da insatisfação, o fim da infelicidade, da ausência do amor. Aqui, como acabamos de colocar, nós estamos invertendo isso. Nós queremos encontrar o amor no outro, a paz no outro, a felicidade no outro, como se o outro pudesse nos dar o que não temos. O outro está procurando o mesmo quando nos encontra. A insatisfação é algo presente no ego. E as nossas relações são relações entre pessoas. Pessoas é a presença do eu, é a presença da mente egóica nas relações. A pessoa que eu sou, a pessoa que ele ou ela é a insatisfação, a incompletude, é a ânsia pela paz, pela liberdade, pelo amor. Será possível uma vida livre do ego, livre do eu, livre desta ideia de ser alguém? Então, o amor está presente, porque o amor é a presença do divino. Portanto, precisamos ter esse encontro real com a verdade daquilo que somos, além do eu, além do ego. A investigação da natureza do eu é aprender sobre o autoconhecimento. Isso nos coloca diante da vida na aproximação da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, qual é a realidade? Qual é a verdade desta ciência que revela a realidade divina? Então, nós precisamos compreender isso. O amor é algo presente. Ele não vem do outro. Ele é um compartilhar de alegria, de liberdade, de felicidade na vida, com a vida. Neste sentido, o outro está incluído. Então, realize a verdade deste ser. Seja feliz. Viva o amor. Você não vai encontrar o amor lá fora, assim como você não vai encontrar Deus lá fora, a felicidade lá fora, a paz lá fora. A presença do autoconhecimento revela o espaço onde a meditação floresce. E se ela está presente, o amor acontece nas relações. Isso é algo completamente diferente da perspectiva, da visão particular que nós recebemos da cultura sobre a felicidade, do amor, acerca do encontro amoroso. O que nós conhecemos por amor nas relações não é amor. Sim, podemos ter carinho, afeição, gentileza,
um certo nível de entendimento, podemos ter a presença, sobretudo, do prazer, com a presença dele ou dela, o prazer emocional, o prazer sentimental, sexual, ou de algum outro nível. No entanto, tudo isso que acabamos de colocar pode mudar. E com muita frequência, isso está mudando o tempo todo, quando o ego está presente dentro das relações. Nós não temos a verdade da relação, temos a presença dos relacionamentos entre pessoas, naquilo que nós chamamos de amor. Quando esta forma de acontecer muda, esse amor, assim chamado amor, também muda. Um trabalho real em direção à visão da verdade, que é a presença da inteligência, que é a ciência deste verdadeiro encontro com Deus, que é a ciência da vida se revelando sem o ego. É aqui que temos a presença de uma verdadeira relação com ele ou ela, como com tudo à nossa volta, onde o amor está presente, sendo compartilhado, e não sendo buscado, procurado. Notem a diferença? Se você realiza a verdade do seu ser, assume a realidade de sua natureza essencial, a presença do amor não é algo que se separa de você. Você é a realidade do amor quando o ego não está. E quando o ego não está, essa realidade do amor está em expressão, está em compartilhamento. Tudo que você está ouvindo aqui nessa fala é algo completamente estranho a tudo que nós aprendemos aí fora. As pessoas casam para serem amadas. Elas se relacionam e se aproximam umas das outras para serem aceitas, compreendidas, para se realizarem, para serem felizes naquela relação. E aqui estamos dizendo para você: seja feliz, viva o amor. Então, essa relação não será a relação da necessidade psicológica de preenchimento, de satisfação, de busca por algo. Então, uma vida real de relação com o outro é a presença do amor. Quer esta relação seja muito próxima, íntima, como em uma relação entre casais, ou uma relação entre amigos, ou com aqueles que estão à sua volta, no trabalho, ou em qualquer lugar, a realidade deste ser, a verdade sobre você, neste divino encontro com Deus, é assumir a realidade de Deus. Não há uma separação entre a vida, Deus e este ser, que é você em sua natureza real. Não há uma separação entre este ser e o outro, ele ou ela. Portanto, quando temos a presença do amor, não a posse,
controle, ciúme, não há dependência, medo. O amor é algo presente quando a ilusão não está, quando o ego não está. Então, qual é a verdade do real casamento, da verdadeira união, da verdadeira liberdade, da felicidade nesta relação? Realizou a verdade do seu ser, de fato, aqui e agora. Ficou claro o que é esta união, o que é esta relação, o que é este real casamento? É isso que estamos aqui trabalhando com você. Assumir a realidade de Deus, tomar ciência da verdade do seu ser, é o encontro com o amor. Nós temos 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se você me agrada, eu sou teu amigo. Se me desagrada, eu sou o teu inimigo. Ou sou indiferente a você. Eu amo os que me amam. Odeio os que me odeiam. Eu, quem? Um conjunto de memórias, uma complexidade de memória. É esse mim?